Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro. E meu nome é Bianca. E eu sou a Andréia Pires e estamos começando mais um Peão 4.0. Desta vez a gente vai falar sobre a terceirização, como esse modelo de trabalho precário está afetando a vida dos trabalhadores em meio à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E para falar disso, a gente vai contar com áudios de trabalhadoras terceirizadas da área da saúde e da educação. Bora começar o programa? Bora! Vamos lá! Gente, para começar o programa, se liga nesse relato. A vida dos terceirizados, maqueiros, assim, na pandemia foi muito assustador perder companheiro por conta de um aparelho respiratório que tinha no hospital, mas por ele não ser um paciente oncológico, ele não foi atendido com Covid, entende? Um trabalhador de 20 anos de casa, terceirizado, e isso foi, assim, extremamente frustrante. Foi muito frustrante. Foi a coisa, assim, foi o terror, onde eu vi que a minha vida e das minhas companheiras não valiam de nada. A gente fazia fila na sala do gabinete pedindo, pelo amor de Deus, transfere ele para cá, porque ele vai morrer. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira a gente perdeu o nosso companheiro. Uma camarada nossa, assim, voltou muito doente do Covid. E a nossa amiga com 3 filhas pequenas em casa, falando assim, por favor, volta para casa. Ela falou, não posso, porque senão minha casa não vai ter o que comer. Porque meu marido é vigilante e ele pegou Covid. Está afastado pelo INSS. Então, se ela também continuasse em casa, mesmo com todos os sintomas, já tinha tirado os 14 dias, se ela voltasse para casa, não teria comida. E o que a gente podia fazer era solidarizar. Essa é a triste realidade das trabalhadoras da saúde no Rio de Janeiro. Neste domingo, a gente aqui do podcast Peão 4.0, a partir do Esquerda Diário, fez parte de uma segunda reunião para a construção de uma união dos trabalhadores precarizados e tiveram relatos muito fortes de trabalhadores terceirizados, como esse que você acabou de ouvir. Hoje a gente vê no Brasil um cenário brutal de desemprego, de informalidade, de urbanização do trabalho que cresce cada vez mais. Mas o terreno para toda essa precarização já vem sendo construído há anos com a terceirização do trabalho. O trabalho terceirizado foi um grande laboratório de precarização. Porque com a terceirização, os empresários aprenderam como rebaixar salários e retirar direitos contratando gente para fazer os mesmos serviços que os chamados efetivos. Só que ganhando muito menos. Pois é, Biro. E tem muito patrão por aí vendendo a ideia de que terceirizar seria um mal menor. Seria menos pior que o trabalho informal, por exemplo, né? Porque pelo menos você é contratado, tem carteira assinada. Bom, mas quando a gente vê as condições em que estão os trabalhadores terceirizados, você percebe que a diferença entre um terceirizado e um informal, muitas vezes é muito pouca. Você já trabalhou com isso, né, Andréia? Acho que você conhece bem que a realidade não é bem assim. Eu vou fazer um relato muito rápido aqui. Eu sou ex-trabalhadora da JBS, como a grande maioria sabe, é uma empresa de alimento, e nessa empresa nós éramos orientados a não, nem ao menos cumprimentar as terceirizadas. É assim, absurdo, sabe? Então assim, não é só a precarização do serviço de terceirização, ele não vem só de não ter os mesmos direitos, ele não vem só das terceirizadas, dos terceirizados sofrerem várias humilhações, desde do que ganha e do que deixa de ganhar, né? Das humilhações lá dentro, mas dessas humilhações que eles também incentivam, que é para separar, é como se o terceirizado não fosse um trabalhador igual a qualquer outro trabalhador. Então, assim, eu nunca fiz o que a empresa mandou. Ao contrário, eu me aproximava das trabalhadoras terceirizadas, eu sentava com elas para tomar café da manhã, sabe? Que as pessoas se afastavam. Eu fazia exatamente o contrário, entendeu? E eu acredito que muitos trabalhadores fazem exatamente o que eu fazia, fazem exatamente o contrário, por entender que o trabalho terceirizado, ele traz todo esse tipo de humilhação e a gente não pode aceitar. Nossa, André, é muito importante o seu relato e realmente essa é a orientação que muitas empresas dão para os trabalhadores e é um absurdo e é muito importante
como você lidou com isso e como acredito que muitos trabalhadores devem lidar, de não aceitar essa orientação humilhante que as empresas passam, justamente porque entendemos que fazemos parte de uma mesma classe. Somos todos trabalhadores e não podemos aceitar a divisão que os patrões fazem com a gente. E a verdade é que o trabalho terceirizado vem aumentando muito e está cada vez mais comum em todas as empresas. Mesmo porque existem alguns tipos de trabalho hoje que são quase exclusivamente terceirizados, como serviços de limpeza, vigilância, jardinagem, manutenção e atendimento, para citar alguns. Mas nem sempre foi assim. Podemos ver isso nas grandes universidades públicas, por exemplo, como a Universidade de São Paulo. Desde os anos 90, há um processo crescente de terceirização desses serviços. Mas há décadas atrás, esses trabalhos eram considerados atividades de responsabilidade da universidade. Os trabalhadores cumpriram essas funções como efetivos, com todos os direitos. Não tinha separação entre terceirizado e efetivo que vemos hoje em dia. Sim, isso acontece porque a terceirização foi parte de uma resposta dos grandes capitalistas do mundo que queriam atender aos interesses dos grandes empresários e banqueiros diante da profunda crise econômica que se abriu nos anos 70, né? Nos anos 80, governos como o da Inglaterra, com a Margaret Thatcher, e dos Estados Unidos, como Ronald Reagan, começaram a implementar medidas contra os trabalhadores, com o argumento de que era preciso diminuir o custo do trabalho. E esses governos começaram a retirar uma série de direitos conquistados pelos trabalhadores com anos de lutas. E privatizaram muitos serviços e empresas públicas para que o mesmo trabalho fosse realizado e o lucro dos capitalistas pudesse ser mantido ou elevado. Mas em troca de salários menores e condições mais precárias para a classe trabalhadora, esse processo ficou conhecido como neoliberalismo. Andréia, é uma característica da terceirização ter como seu alvo principal os grupos mais oprimidos na sociedade, como as mulheres, as negras e os negros, os imigrantes, além de pessoas que são LGBTs. Isso fica bem visível se olharmos o quadro de funcionários efetivos e compararmos com os de terceirizados. Assim como suas condições de vida são mais precárias, muitos são moradores de regiões com pouca infraestrutura. Sofrem com as enchentes, falta de saneamento básico, além de fazerem parte do batalhão de trabalhadores que oscila entre ter um emprego terceirizado e estar trabalhando na informalidade ou até mesmo desempregado. Biro, e a pandemia do coronavírus fez essa realidade ficar ainda pior, né? Vamos ouvir um relato de mais uma outra trabalhadora lá do Rio de Janeiro que vai falar sobre essa situação das trabalhadoras da saúde. E aí eu perdi também 2 linhas de ônibus, né? Eu moro no morro, moro na favela, e aí agora eu tenho que descer a favela ainda mais cedo, porque perdi 2 linhas que tiraram desde a pandemia e não voltaram com as linhas. Aí tem que pegar 2 ônibus agora, um caminho que eu fazia assim tranquilo, né? E agora tem que... E isso foi uma realidade de muitas, né, de nós. Tem meninas que moram em outros municípios, então elas vinham de Niterói, que era uma demanda terrível, pagavam 4 passagens, sabe? E a empresa demorou 2 meses para repor esse dinheiro, e tinha meninas que falavam, a gente não tem mais dinheiro, assim, não tem como ir pro hospital. E aí tentava se mobilizar com a família, organizar. É uma realidade extremamente revoltante. Eu queria só considerar um pouquinho que, para além dos nossos serviços, que são extremamente abusivos, né? Não temos insalubridade, nem na pandemia houve essa insalubridade, né? Eu tenho que ir na família do paciente que estava com Covid, conferir documento, levar para o médico assinar em corredor de Covid, CTI de Covid. A gente vai em CTI de Covid. Uma máscara de TNT, entende? Eu ainda não acreditei que eu tô bem, assim, que as minhas companheiras conseguiram, sabe, ficar, sei lá, elas ficaram bem, né? Na medida. A gente teve vários casos, assim, a gente teve no mínimo 15 companheiros de trabalho com Covid em uma semana. A gente teve que repor, eu, por exemplo, repus 5 recepções num dia, porque era uma trabalhadora que não podia ir, eu tinha que ficar indo pra lá e pra cá. E fora que eles falam, mas você, tipo, a gente trabalha como se fosse um aquário, que a gente chama, porque tem um vidro que separa a gente do paciente, o acompanhante, etc. E aí eles falaram que a gente não precisava de insalubridade porque a gente tem um vidro que separa a gente do paciente. Então, assim,
não passa bactéria, a gente não está andando pelo hospital, a gente não vai no corredor de Covid, a gente não faz declaração de óbito, a gente não tem que acompanhar para reconhecimento de corpo, a gente tem que acompanhar o familiar, acompanhar o maqueiro, a funerária, até esse lugar. Tipo, a gente não faz isso, assim, a gente não pode receber essa celebridade porque a gente tem um vidro. Então, tipo, é isso que eles colocam, assim. Ou o que a gente ouve é, ou vocês trabalham, fazem isso, ou outra pessoa vai entrar. E é isso, a gente vê quando uma menina, tipo, desiste, fala assim, cara, não dá mais, e sai da empresa, no dia seguinte já tem outra pessoa no lugar dela. Então, tipo, a gente hoje, num país que tem, não sei o quê, 14 milhões de empregados, a gente necessita desse trabalho para sustentar a nossa família. A gente, por exemplo, nem eu nem ela somos mães, mas, sei lá, metade das meninas são mães, assim, e às vezes mães solteiras que dependem de um salário mínimo, assim, de R$1.100 para sobreviver, e o cara vem e olha na nossa cara e fala, não, vocês, tipo, não precisam de salubridade, vocês não precisam de periculosidade, nada disso, porque vocês têm um vidro. Então, é isso que está colocado, tipo, para os terceirizados, assim. Como a precarização, ela está afetando brutalmente a vida do terceirizado, como já era antes, mas eu acho que durante a pandemia isso ficou muito mais visível de como os caras crescem, tipo, ganham, enriquecem em cima do trabalho e das costas do trabalhador, assim. Absurdo isso! Em meio à pandemia, ficou claro para todos o quanto os trabalhadores são essenciais e, sobretudo, em algumas áreas, como a da saúde, que diretamente está salvando vidas. É o trabalho da limpeza, alimentação, cuidados funerários, atendimentos aos pacientes e familiares, entre outros. Foram e estão sendo fundamentais para que não aumente ainda mais os números já absurdos de mortos e contaminados. Realmente, André, é muito absurdo. E é justamente porque muitos desses serviços são feitos por terceirizados que os governos e empresários não os tratam como essenciais na prática, inclusive gerando como consequência a maior exposição destes profissionais e de suas famílias à contaminação e até mesmo a mortes. E isso, infelizmente, está registrado nas pesquisas. Os dados da OMS e do Ministério da Saúde indicam que dos 570 mil profissionais de saúde contaminados pela doença nas Américas, cerca de 307 mil são brasileiros. Vamos ouvir mais uma trabalhadora terceirizada de um hospital que esteve nessa reunião. Então, assim, a gente fica responsável por várias funções dentro do hospital, e mesmo assim foi negado para a gente o EPI praticamente todo o período de pandemia. A gente ficou quase 6 meses sem EPI. Quando voltaram a dar um EPI, era uma máscara de TNT, para quem não sabe, é um tecido, que eu nem sei se isso é tecido, muito fino, e era uma máscara de TNT, e que a gente tinha que assinar um documento para que a gente fosse pegar essa máscara todo dia. E se a gente não quisesse pegar essa máscara, a gente teria que levar de casa as nossas máscaras de tecido, assim, de pano, para trabalhar. Assim, já mostra um pouco de como é a realidade. Quando a gente teve várias reuniões com a administração do hospital, e eles colocavam que, assim, a gente falava, olha, o prontuário a gente não pode ter acesso, porque o prontuário ele é contaminado, ele está passando pela mão do médico, da enfermeira, de várias outras pessoas, está tocando em balcões e tal. E ele virou pra gente e falou, olha, não é contaminado o prontuário, na verdade vocês têm mais, o prontuário ele não é radioativo, vocês têm mais probabilidade de pegar o Covid no transporte e vindo trabalhar do que pegar dentro do hospital. Tipo, colocando de como a gente, mostrando pra gente como é a diferença entre o servidor, né, como eles colocam, tipo, dentro do hospital, e como o terceirizado é tratado, assim. Dentro do hospital onde a gente trabalha, basicamente 80% da limpeza, da rouparia, dos serviços de nutrição, de alimentação, administrativo, técnico administrativo, são terceirizados, assim, a segurança do hospital é terceirizado, fora que não só terceirizados, mas são basicamente negros, assim, e que a maioria mora na Baixada, na zona norte do Rio de Janeiro, e que, assim, sai de casa cedíssimo para pegar o transporte, que é péssimo de qualidade, e que, tipo, leva uma vida miserável, assim. A gente não estava tendo, na verdade, nem testes dentro do hospital onde a gente pudesse saber se a gente estava com Covid ou não.
Eu tive um caso que eu tive que procurar minha supervisão e, assim, ela falou, não dá testes, assim, aqui no hospital a gente não disponibiliza. A gente ficou sabendo que alguns médicos tinham direito e a gente não, a gente tem que pagar um teste privado para poder conseguir saber se a gente estava com Covid ou não, porque a gente trabalha ali dentro. Para a gente ter uma noção de como é bizarro e como a precarização, ela vem afetando, a terceirização, ela vem afetando principalmente a vida das mulheres, assim, no Rio de Janeiro. Eu falo isso de um hospital onde todas as minhas companheiras são mulheres, de várias empresas terceirizadas, são mulheres, são feitas por mulheres, e são funções que, para eles, assim, para os nossos patrões, para as nossas supervisoras, eles não reconhecem como serviço essencial, assim. Por um administrador do hospital, tipo, que entende, tipo, que a gente tá exposta, ele virar e falar, o prontuário não é radioativo, vocês podem pegar no transporte, vindo pra cá, é meio que um deboche com a nossa cara. Porque ela falou assim, vocês estão mais propensos a pegar em qualquer lugar que vocês ficam andando do que aqui no hospital, que vocês trabalham. Então, assim, são situações que a gente passa no nosso dia a dia que, assim, mostram não só pra gente, tipo, mas pra nossa família, para as pessoas que estão perto, de como que nosso serviço, ele não é nada, assim, é como se a gente ficasse ali trabalhando quase 9 horas por dia, tipo, lucrando para um cara lucrar em cima do nosso trabalho e o nosso serviço ser dado como nada, assim, e foi isso que deixou claro. E mostrar que, na verdade, tipo, hoje no Rio de Janeiro, a saúde quase toda é terceirizada, são as OS, né? Como, não sei se todos sabem, mas quase toda é terceirizada. E basicamente o que vinham falando, tipo, tanto nas redes, né? Tanto na TV, na mídia burguesa, vinha falando, vinha demonstrando, que os serviços essenciais é o médico e a enfermeira, assim, não é a moça que limpa o chão do hospital, que garante a limpeza do hospital, não é a recepção, não é a portaria, tipo, é só a enfermeira e o médico que é serviço essencial. Tipo, e a gente sabe que a gente é um serviço que, se não for pela gente, o hospital não funciona. Se não for por mim liberando o paciente para entrar, não tem paciente no hospital. Então, assim, a gente sabe e a gente reconhece isso, mas, assim, os nossos patrões, a nossa supervisão, acham que a gente não veja, não queira entender isso e não queira, tipo, fazer com que a gente sinta e saiba das nossas... do nosso trabalho, né? Tipo, do que a gente faz no nosso dia a dia. E por isso, na verdade, a gente, dentro do hospital, tem feito um forte chamado às trabalhadoras terceirizadas que trabalham diariamente conosco para poder estar construindo essa rede conosco, porque a gente vê que, na verdade, essa rede de precários, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente está falando de um espaço onde o trabalhador pode ter uma voz ativa, pode ter, tipo, pode fazer suas denúncias, pode falar, tipo, o que passa no seu dia a dia, como a nossa situação dentro do hospital, mostrar e se posicionar, assim, mostrar que a gente é um serviço essencial, querendo ou não, que a gente foi essencial durante a pandemia, apesar de não reconhecerem isso. E eu acho que, assim, não só fazer chamada a todos, mas, tipo, a gente diariamente tem feito um chamado às nossas companheiras de trabalho, que são mulheres, tipo, de longe, que moram longe dos locais de trabalho, a construir essa rede, para que seja, tipo, por um viés que a gente possa se mobilizar, né? E construir, na verdade, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, pensando isso no país afora, uma rede que seja a voz do trabalhador mesmo. Não tenho nem palavras, assim, é revoltante essa situação, né? E o pior é que não é só na saúde. Em uma outra área fundamental, que é a educação, a terceirização também está expondo mais a vida dos trabalhadores, né? É o caso dos milhares de trabalhadores terceirizados das escolas e universidades que, em sua maioria, foram demitidos por conta do não funcionamento presencial nessas instituições.
Ou seja, em meio a uma situação de incertezas, de riscos, né, por conta da crise sanitária, esses trabalhadores foram colocados na rua, mesmo com muitos sendo grupo de risco, tendo família para sustentar, não podendo recorrer a outro emprego. Essa situação é inaceitável e foi muito correta a postura dos estudantes da Faísca ao defender os trabalhadores com a campanha contra as demissões e chamaram todas as entidades estudantis para serem parte ativa desta campanha, mesmo com as atividades acadêmicas ocorrendo apenas pelos meios virtuais. Foi mesmo, Biro. Inclusive, assim como esses centros acadêmicos, os sindicatos deveriam ser os primeiros a levantar com tudo a defesa desses trabalhadores, né? Como a gente já pôde discutir aqui no Peão 4.0, né, no episódio sobre os sindicatos, muitos dos sindicatos que representam legalmente os trabalhadores, na verdade, são máfias, né, que assinam embaixo de tudo que os patrões fazem pelas costas dos trabalhadores, né? E por isso que é fundamental que os sindicatos dos trabalhadores efetivos sejam os primeiros a romper com essa divisão que os patrões e os governos fazem, né, construindo uma luta comum de todos os trabalhadores para responder a esses problemas que estão sendo colocados. Sim, é verdade, Bianca. Os sindicatos dos efetivos podem levantar com força a bandeira da unidade entre os trabalhadores para que essa crise seja paga pelos patrões e seus políticos que governam contra nós. Como também já discutimos aqui, temos o exemplo do Sintusp, que é um sindicato dos trabalhadores da USP. Esse sindicato, junto com os estudantes, apoiou a greve das trabalhadoras terceirizadas da limpeza que lutavam pelos seus salários não pagos. Essa unidade é um exemplo hoje e deveria ser levada à frente pela CUT, CTB e outras grandes centrais que estão em muitos locais de trabalho onde a terceirização divide e humilha uma parcela importantíssima dos trabalhadores. É verdade, Andréia. Somente a mais ampla unidade da nossa classe é que pode impor hoje os direitos elementares, como recebimento de EPIs adequados, liberação do grupo de risco sem redução de salário e direitos e testes massivos a todos os trabalhadores. E essa unidade entre os trabalhadores efetivos e terceirizados poderia impor a readmissão de todos os terceirizados que foram demitidos, além de ser um enorme passo para a luta necessária para que todos os trabalhadores sejam efetivados sem concurso público. Afinal, já comprovaram na prática que podem exercer suas atividades ao longo de anos de trabalho. E como estamos em época de eleições, é um dever de todos os candidatos que se dizem de esquerda levantar essas bandeiras contra a precarização e a terceirização do trabalho e pela efetivação de todos os terceirizados. Inclusive, existem algumas candidaturas que estão levantando esse programa, como é o caso da candidatura da bancada revolucionária para vereador em São Paulo, que tem como uma de suas propostas uma lei para efetivar esses trabalhadores. Propostas como essa a gente vai ter que impor com a nossa força e nossa organização, né? Por isso a gente apoia com muita força a construção da União dos Trabalhadores Precarizados, que a gente mostrou, né, uns trechos da reunião aqui, que é uma articulação em que os trabalhadores possam se organizar junto, né? Terceirizados, informais, são todos trabalhadores e se somos uma só classe, a gente tem que travar uma só luta. E esse programa vai ficando por aqui. E esse foi o podcast Peão 4.0, feito para e por trabalhadores. É isso aí, vamos ficando por aqui sim, mas antes de terminar o programa, não poderíamos deixar de mencionar que esse dia 28 de setembro foi o Dia Latino-Americano e Caribenho pela legalização do aborto. Uma demanda muito importante para as mulheres terem direito de decidir sobre o seu próprio corpo e parar de morrer por abortos clandestinos. Por isso, convidamos a todos a acompanhar nossas iniciativas para esse dia através do Esquerda Diário. É isso, galera. Obrigada quem ouviu até agora. E se você curte as nossas ideias, a gente chama a ajudar no financiamento do Esquerda Diário, né? Que é uma mídia independente, né? Que não depende de nenhum empresário, nenhum patrão, nenhum político burguês. A gente se autofinancia. Então, entra lá na página do Esquerda Diário e entra na parte do financiamento. Ajuda a gente contribuindo com o que você puder. Então é isso, gente. Curta e compartilha nas redes sociais. E se vocês gostam das nossas ideias, acompanhem a gente através do esquerdadiario.com.br.